Essa aula será sobre circulação geral da atmosfera e também vamos estudar os ventos locais observados. A circulação geral da atmosfera é um padrão de ventos permanentemente observado no planeta. Ano após ano, verifica-se um padrão de circulação dos ventos no globo, que deve-se a uma distribuição também padrão das pressões atmosféricas pelo planeta. Grandes centros de alta e grandes centros de baixa pressão que se distribuem de uma forma mais ou menos permanente. E isso também se deve à diferença de aquecimento nas regiões do planeta. Como já estudamos antes, em relações astronômicas Terra-Sol e radiação, sabemos que a região do Equador é que mais recebe radiação no planeta. Devido à própria configuração semelhante a uma esfera, as regiões temperadas e polares recebem uma densidade de fluxo de radiação menor do que as regiões tropicais e equatoriais. Por isso, estabelece-se então a distribuição de pressões atmosféricas no globo. Essa circulação geral da atmosfera é responsável por transferir calor dessa região equatorial, onde há um superávit de energia, para as regiões temperadas e polares, que são mais frias. A circulação geral da atmosfera também, entre outros fenômenos, acabou por caracterizar os grandes domínios climáticos globais. Vamos agora entender como essa circulação acontece. Então, temos aqui uma representação do globo, destacando os paralelos do Equador, 0 graus, os paralelos 30 graus sul, 30 graus norte, 60 graus e também os polos. Lembremos que a zona equatorial é a mais quente do planeta, portanto, a região de baixa pressão permanente. E os polos, que são as regiões mais frias, sempre vão apresentar alta pressão atmosférica em superfície. Partindo desse raciocínio, se a região equatorial ela é sempre uma região de baixa pressão, sabemos que o ar quente, numa região de baixa pressão, por ser menos denso, tende a subir, expandindo-se para cima, como nós podemos ver aqui nesse corte em perspectiva. Nessa expansão vertical, o ar quente empurra o ar frio que está acima dele para baixo, como já vimos estudando pressão e os movimentos convectivos. Esse ar que foi empurrado para baixo, ele cai exatamente nessa zona de subsidência por volta de 30 graus norte e também 30 graus sul, formando esses grandes sistemas de alta pressão chamadas altas subtropicais. Dessas altas subtropicais partem ventos em superfície, como estamos vendo aqui pelas setas vermelhas, denominados ventos alísios. No hemisfério norte são os alísios de nordeste e no hemisfério sul são os alísios de sudeste, que tem essa direção por causa da deflexão da força de Coriolis, que no hemisfério norte desvia o escoamento para a direita e no hemisfério sul desvia o escoamento para a esquerda. Os ventos alísios convergem exatamente na região do Equador, ou seja, se encontram. E nesse ambiente de encontro de convergência ocorre, portanto, a ascensão do ar. Fechando esse ciclo, essa grande célula de convecção, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, denominada célula de Hadley. No local onde os ventos alísios se convergem é a zona de convergência intertropical, que é essa região caracterizada por uma grande nebulosidade, como veremos com mais detalhes a seguir. Então, aqui nós temos um corte da grande célula de circulação de Hadley. Das altas subtropicais partem também em direção às latitudes mais altas os ventos de oeste, como vocês podem ver aqui que eu estou destacando. Esses ventos de oeste encontram-se com os ventos polares de leste, também que ocorrem no hemisfério sul,
E desse encontro ocorre outra zona de convergência, denominada zona de convergência extratropical. Essa zona de convergência, na verdade, é o local de encontro de um ar com temperaturas maiores, que é o vento partindo da alta subtropical, com a massa de ar com temperaturas muito baixas, que são dos ventos polares. Esse encontro de duas massas de ar com temperaturas e pressões diferentes dá origem aos sistemas frontais, como já estudamos em precipitação. Então, esses são os eventos que definem a circulação geral da atmosfera. Então, temos essa célula de Hadley entre Equador e trópico e subtrópicos, né, 30 graus. Temos aqui uma outra célula de circulação entre as altas subtropicais e a zona de convergência, e uma última célula de circulação entre a zona de convergência e os polos. Nessa figura, nós apresentamos de forma planificada todos os elementos que compõem a circulação geral da atmosfera. Então, nós temos aqui as altas subtropicais, as principais, elas são localizadas nos oceanos. No hemisfério norte, o anticiclone do Havaí e o anticiclone dos Açores, de onde partem os ventos alísios de nordeste e os ventos de oeste. E aqui no hemisfério sul temos três sistemas principais: o anticiclone do Pacífico Sul, o anticiclone do Atlântico Sul e o anticiclone do Oceano Índico, de onde partem os ventos alísios de sudeste. A Zecite, que é esse cinturão de nuvens por toda a região do Equador, e destacando também, tanto no hemisfério norte quanto no sul, as frentes polares, que é o encontro dos ventos de oeste e os ventos frios de leste. Vale salientar que esses elementos não são fixos, tanto as altas subtropicais, que são esses anticiclones, quanto a Zecite, têm um movimento sazonal. Como se diz, a Zecite acompanha o equador térmico. O que é o equador térmico? É a região próxima ao equador, alguns graus ao norte ou alguns graus ao sul, que está mais quente naquele momento do ano. Essa região vai depender da época do ano, ou seja, da estação. Quando é verão no nosso hemisfério, no hemisfério sul, a zona de convergência intertropical acontece um pouco abaixo do Equador, porque é essa região do planeta que está mais quente por ser verão no hemisfério sul. Do contrário, nos meses entre julho a agosto, a Zecite vai acontecer um pouco acima do Equador no hemisfério norte, porque lá é onde se encontra a superfície mais aquecida. Então, tanto a Zecite quanto esses anticiclones têm esse movimento acompanhando as estações do ano. E esse movimento tem implicações em toda a condição de clima do globo. Bom, então podemos dizer que na zona equatorial, nas localidades próximas ao Equador, sempre há bastantes precipitações. São ambientes quentes e úmidos, acometidos pela zona de convergência e tem essa característica de grandes volumes de precipitação durante o ano. Entretanto, nas latitudes próximas a 30 graus, que são exatamente nessas altas subtropicais, nas regiões dos anticiclones, que é a região de subsidência da célula de Hadley, ou seja, onde o vento cai formando alta pressão, são regiões áridas, porque, como já estudamos, esse movimento de cima para baixo, ou seja, de subsidência do ar, não favorece a formação de nuvens. Então, justamente nessas latitudes encontramos os grandes desertos do globo, os desertos do Oriente, da África, da América do Norte, essa região semiárida mais ao sul da África e o deserto australiano. Já nas latitudes próximas a 60 graus é onde se formam os sistemas frontais, que atuam em todas as latitudes médias, como vimos quando estudamos precipitação. São sistemas importantes e que provocam chuvas e também uma mudança no tempo em termos de queda de temperatura nas regiões onde eles atuam.
Agora vamos falar um pouco mais da zona de convergência intertropical. Vejam aqui nessa imagem que ela está bem característica aqui, onde nós destacamos com esse retângulo, como esse cinturão de nuvens nas proximidades do equador terrestre. O equador é essa linha aqui, ó, destacada. Então, essa característica da zona de convergência intertropical, a ZCIT, numa imagem de satélite, o cinturão de nuvens. E, como já falamos, a ZCIT é móvel e pode ser posicionada mais ao sul, até 15 graus sul. Isso acontece no nosso verão, em fevereiro e março. E a ZCIT já pode chegar até 20 graus norte nos meses de julho ou agosto, acompanhando o equador térmico, ou seja, o local mais quente no planeta naquele momento. A ZCIT é uma região de ventos calmos, também conhecida como doldrums tropicais, que são ambientes de ventos calmos ou praticamente sem vento, e precipitações abundantes, né? Então, caracterizando no local onde ela atua, esse clima quente, bastante úmido, não à toa que esses ambientes possuem os grandes domínios florestais do planeta. Agora vamos ver essa imagem aqui, em que nós temos a ZCIT mais ao sul e vejam como ela está atuando sobre o Brasil. Vejamos aqui essa nebulosidade que está associada a ZCIT, e no Brasil ela atua durante o verão e até o início do outono, porque é a época que o continente e também essa parte do Atlântico Sul está mais quente. A ZCIT é um fenômeno muito importante na climatologia do Brasil, especialmente das regiões Norte e Nordeste, porque é o principal sistema que provoca chuvas nessa região. Aqui no Nordeste, a parte norte do Nordeste, compreendendo os estados do parte norte do Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e até uma parte do Pernambuco, são bastante acometidos de precipitações na época do verão até início de outono, que advém da zona de convergência intertropical. Então, é um fenômeno que, entre outros, define a climatologia dessas regiões. Agora vamos falar, né, de uma outra circulação que não é de domínio global, então nós finalizamos a circulação geral da atmosfera, mas é uma zona de convergência de grande atuação que ocorre aqui na América do Sul. É a zona de convergência da América do Sul, ZKS, os ZKs, e é caracterizada por esse cinturão de nebulosidade na América do Sul no sentido noroeste-sudeste, como está bem destacado aqui nessa imagem de 5 de novembro de 2014. A ocorrência desse fenômeno é na primavera e até o início do verão aqui do hemisfério sul, então ele já começa a acontecer a partir do mês de outubro. E esse fenômeno acontece quando, exatamente devido ao aquecimento do interior do continente na primavera e até o verão, há a formação de sistema de baixa pressão aqui no interior do Brasil, que acaba atraindo os ventos da Amazônia, da região norte. Essa massa de ar vinda da Amazônia é extremamente úmida devido à alta taxa de evapotranspiração daquela superfície, já que a superfície florestada e com uma grande rede hídrica. Então, a zona de convergência do Atlântico Sul é um fenômeno que ocorre devido à umidade da região amazônica, mas também devido à Cordilheira dos Andes. Essa grande barreira geográfica faz com que todo esse vapor d'água oriundo da Amazônia não seja dissipado para o oeste e acaba favorecendo essa circulação, cortando todo o continente. É um fenômeno importantíssimo porque as principais chuvas da região centro-oeste, sudeste e parte do nordeste também, Piauí, uma parte do Piauí, Maranhão e oeste da Bahia. Então, as principais chuvas dessas localidades são oriundas da zona de convergência do Atlântico Sul. É interessante também notar
que esse fenômeno explica porque essa região do planeta não é semiárida. Lembremos que as latitudes nas proximidades de 30 graus em todas as partes do globo são áridas devido à região de subsidência da célula de Hadley, mas apenas aqui na América do Sul, essa região que comporia Sudeste, uma parte Centro-Oeste, Sul do Brasil e boa parte da Argentina e outros países vizinhos, não é semiárida, nem árida, por causa da zona de convergência do Atlântico Sul, que é esse corredor de umidade que faz com que a umidade da Amazônia possa ser distribuída, gerando nuvens e precipícios sobre todas essas regiões. Bom, então vamos agora falar de ventos locais observados na atmosfera. Sob determinadas condições de relevo fisiográficas, há uma circulação bem definida da atmosfera, como vamos ver. Primeiramente, as brisas de vale ou montanha. Então vejamos aqui nesse desenho, em condições geográficas próximo a cadeias montanhosas ou a um grande planalto, haverá sempre uma circulação diária entre vale e montanha bem conhecida. Então vamos ver o que acontece durante o dia. No período diurno, as encostas da montanha se aquecem mais do que a região do vale. Sobre ela, gera uma área de baixa pressão, porque o ar aquecido acaba ficando menos denso e a pressão diminui. O que acontece então? Se ocorre uma região de baixa pressão sobre as encostas da montanha, haverá então um escoamento de vento do vale para a montanha. Então, durante o dia, nós temos a brisa de vale, que é um vento oriundo do vale e que ascende em direção à montanha. Durante a noite, ocorre o resfriamento desse sistema e as encostas da montanha se resfriam mais rapidamente do que o vale. Então, há essa perda rápida de calor pelas encostas da montanha. Dessa forma, vai gerar um sistema de alta pressão em relação à pressão no vale. O ar aqui, mais frio e mais denso, tende a escoar, cair. Então, o ar frio desce montanha abaixo, caracterizando a brisa de montanha, que é esse escoamento da montanha para o vale. Então, em localidades com essas características geográficas, sempre haverá essa circulação bem definida entre dia e noite. Uma outra circulação local muito conhecida é a brisa terrestre marítima, que se dá nos locais do litoral. Essas circulações ocorrem também por diferenças de pressão, por essas diferenças termobarométricas, né, de temperatura e pressão entre essas duas superfícies. Sabemos que a água e o solo têm características diferentes, portanto, vão apresentar um aquecimento também diferenciado. E durante o dia, a temperatura do continente vai ser superior à temperatura do mar, como já estudamos até no capítulo sobre temperatura, porque ocorre essa diferença. Então, sobre o continente, nós vamos ter temperaturas superiores e sobre o continente vamos ter então a formação de uma região de baixa pressão, onde o ar se eleva, como já sabemos, empurrando as camadas de ar superiores para baixo, que vão exatamente cair, né? Haverá uma subsidência sobre o oceano, gerando no mar uma zona de alta pressão. Então, as diferenças de temperatura entre continente e mar geram essas diferentes regiões de pressão. E em superfície, nós vamos ter o escoamento da alta para baixo, ou seja, do mar para o continente, gerando a brisa marítima que ocorre durante o dia. À noite, especialmente já na madrugada, nós temos uma inversão desse sistema, porque a temperatura do continente ficará menor do que a do mar. O continente vai perder calor muito mais rapidamente do que a massa líquida. Então, à madrugada, haveremos de perceber essa diferença de temperatura entre essas duas superfícies. Então, todo o sistema muda. Sobre o continente, cujo ar tem temperatura menor,
será gerada então uma área de alta pressão sobre o mar com temperatura de superfície maior e, portanto, temperatura do ar também maior, estará a baixa pressão. Então, a célula de circulação se inverte, a zona de subsidência fica sobre o continente e os ventos partem do continente para o mar, formando então a brisa terrestre. E agora vamos falar das chamadas circulações zonais, sazonais, locais também da atmosfera. Circulação sazonal se refere a uma circulação que é verificada durante as estações do ano. Também ocorre devido às diferenças de temperatura entre superfícies. E a mais conhecida são as monções. São circulações sazonais que são resultado do contraste de temperatura entre oceano e continente. As monções mais conhecidas, mais atuantes, são as monções asiáticas, como vamos ver aqui nessa figura. Bom, como a gente já viu, é esse contraste de temperatura entre continente e oceano que vai gerar sistemas de alta e baixa pressão e proporcionar uma circulação padrão do ar, ano após ano, a depender da estação. Então, vamos observar aqui no inverno, que é essa figurinha aqui à esquerda, como é que se dá esse padrão? Então, no inverno, as temperaturas do continente estarão inferiores à temperatura do mar, semelhante ao que vimos sobre brisa de terra e mar. Então, o continente se resfria mais rápido do que o oceano no inverno. Sobre ele, teremos a região de alta pressão. E as regiões de baixa pressão estarão sobre o Oceano Índico. Portanto, no inverno, a circulação resultante desse contraste barométrico vai ser um vento partindo do continente asiático para a direção do Oceano Índico. E isso acaba condicionando um tempo seco e frio para toda a região. Já no verão, a circulação se inverte. Por quê? O continente vai aquecer mais rapidamente do que o oceano. Dessa forma, a baixa pressão vai se localizar sobre o continente e os sistemas de alta pressão estarão bem atuantes sobre o Oceano Índico. Partirão ventos, portanto, do oceano em direção ao continente. Esses ventos carregados de umidade, ao entrar no continente, são principalmente por conta das condições geográficas, ocorre o resfriamento adiabático, formação de nuvens e muita precipitação. As monções de verão no Oceano Índico são responsáveis por precipitações de até mais de 3.000 milímetros em algumas localidades, portanto, condicionando um verão em toda essa região bastante quente e também bastante úmido. Então, o regime de monções é permanente ano após ano, essas circulações acontecem, caracterizando o clima dessa localidade. Para finalizar esse estudo dos padrões de ventos na atmosfera, trouxe aqui uma imagem da divisão de satélite do INPE, a imagem do satélite GOES, em que mostra alguns desses sistemas que nós estudamos hoje. Então, aqui nós temos a zona de convergência intertropical, que nessa época do ano está acontecendo bem mais ao norte, porque o verão agora é no hemisfério norte. Observamos também aqui a alta subtropical dos Açores, que é essa região aqui sem nebulosidade, como a gente pode identificar. A alta subtropical do Atlântico Sul está fora do domínio da imagem. Aqui também podemos observar o sistema frontal, que se origina um pouco abaixo da América do Sul, e essa frente fria, veja como ela avançou em direção ao continente. E os sistemas frontais também aqui da América do Norte, onde se encontram os ventos polares e os ventos de oeste. Espero que tenham gostado. Bom estudo!